Shalom, shalom, sua rica, tudo bem? Passando aqui para trazer alguns realinhamentos, ok? Sobre a ferramenta da escola de cura, para principalmente você que já é cristã. Bom, pós a escola, se levantam, né? Glória a Deus por isso. Dúvidas, questionamentos, né? Sobre a necessidade da escola de cura. Como a escola de cura ela é fundamental para o autoconhecimento de quem somos, o estado que nos encontramos, principalmente em nossas emoções e também na nossa esfera espiritual, para você aí que é cristã. Amém? Bom, primeiramente eu quero salientar algo aqui. Eu sou cristã, já participei de vários tipos de congressos, seminários, ferramentas, encontros, conferências. Ferramenta para a honra e glória do Senhor é que não falta. Mas, respondendo uma pergunta, tendo tudo isso e até sendo ungida, por que não consigo vencer a crise de ansiedade? Por que não consigo vencer o ciclo de depressão? Que em tempo eu me vejo tendo picos e não consigo, sabe, usufruir das ferramentas, não consigo usufruir de tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Por quê? Bom, primeiramente nós temos que ter a ciência a respeito de algo. E eu creio que isso é uma quebra de tabu, de crença. 1 Pedro, capítulo 2, vai nos deixar claro isso. O problema em relação aos nossos pecados foram resolvidos através do sacrifício da cruz. Amém? Jesus foi o sacrifício aceito e perfeito. Amém? Dentro da ciência que temos, a clareza que temos, que quando pecamos e com arrependimento genuíno, estamos livres do jugo. Amém? Estamos livres da culpa. Mas, por que não conseguimos, então, sair desses ciclos de enfermidade? Porque nós precisamos, e isso é nosso papel, saber lidar, pedir ajuda com a consequência. Você já parou para pensar nisso? Principalmente você que é cristã, em alguns atendimentos, né, temas de consultórios, a gente se vê ali tendo que aplicar os recursos da Bíblia para quebrar crenças. Às vezes nós, em nossas experiências, vamos dizer assim, né, somos formatados pelo meio e carregamos assim padrões que não nos permite acessarmos as ferramentas divinas. Você jejua, você ora, você é corpo de Cristo, mas quando se vê em seus relacionamentos e quando se vê ali diante de crises, ou ambientes, ou com pessoa que te remete a um passado mal resolvido, você está lá, né? Se vendo em conflito. Então, o que é saudável? O que a escola de cura, né, com zelo e comprometimento, traz essas observâncias? Por que venho aqui trazer essas observâncias? Porque é o mal da humanidade. Ninguém está conseguindo por si só, amém, alcançar a cura. A gente já sabe, né, em nome de Jesus, que em alguns níveis a psiquiatria é necessária, a psicologia, né, também, a terapia. Porém, né, em massa, 80% da humanidade buscando esses recursos que são necessários e até em alguns casos a medicação, mas não suportam mais, não tem mais recursos para suportar, entendeu? A crise e quando não, né, passar por esses processos de medicamento e andar aí, né, como uma pessoa vazia, anestesiada. O conteúdo lá, né, para você que é da escola de cura, eu falei muito sobre isso. Então eu venho aqui trazer essa clareza, essa ciência da importância de como corpo de Cristo, sabe? Derrubarmos os mecanismos de defesa, tá lá no conteúdo, para que assim, experimentando a graça, junto com uma pessoa que você, sabe, tem revelação, busca, uma pessoa com ética, uma pessoa com responsabilidade, diante dessa pessoa você vai pedir ajuda. Amém? Essa é a ciência maravilhosa do corpo. Muitos não têm essa ciência, né? O corpo existe para isso, darmos suporte uns aos outros. Mas às vezes, por não estarmos bem, nos vemos, né, em lugares errados. Deus manda a gente ir na fonte.
Não buscar no poço, se é que você me entende. Amém? Existem estágios que nós, a igreja, estamos passando desses processos também de libertação e cura. E às vezes precisamos pedir ajuda para depois servir de ajuda na vida do outro, para que de maneira saudável o outro também cresça e você que ajuda também não se enferme. Não se enferme. Amém? Então, assim, são conteúdos assim que nós precisamos ter clareza, porque 80% das mentorias, os mapeamentos, a pessoa chega cheia de Deus, ela é usada poderosamente, ela carrega uma unção e tudo bem, isso é a graça. Mas quem é você? Quem é você? Em casa, em seus relacionamentos, com Deus e com as pessoas. Quem é você? Vou dizer assim, sem a capa. Amém? Quais são as crises? Quais as situações adversas que você está enfrentando na sua identidade, nas suas emoções e não se vendo mais suportando? Quem é você, né? Tendo que se ver. Isso acontece muito, né? Tendo que ajudar outros e precisando de ajuda. Então, assim, a escola de cura não se trata de um culto de mulher, não se trata de um seminário. Se trata de um trabalho que dá extensão a seminários, a conferências dentro do mesmo tema. Nós damos extensão, nós damos um suporte, nós damos uma abrangência maior sobre esses temas. Porque não é uma coisa, sabe, que acontece do nada. A humanidade, né, no campo das emoções, sim, encontra-se. O Brasil é o país que mais sofre de depressão e crise de ansiedade também. Tem um índice alto, sabe, de pessoas com essas crises e não conseguindo. Você pode ser vice-deus na terra, apóstolo, profeta, você pode ser milionário, rico, ter todos os recursos. Eu estou falando de pesquisas sérias. É o mal do tempo, né, da nossa época hoje. O imediatismo, né, o homem tomando o centro de tudo, né, quando Deus foi chamado, né, para ser o centro, Deus nos escolheu para que dentro do nosso livre-arbítrio Ele fosse o centro. Por isso a desordem, por isso o caos. Você me entende? Então, assim, passando por aqui para ver esses feedback. Ai, tudo que foi liberado na escola eu já ouvi. Tudo que foi liberado na escola, sabe? Por quê? Eu tenho que ouvir de novo. Porque é necessário. É necessário. O tema da conversão, por exemplo, foi muito sério. O tema da conversão, né? Conversão para mim, então, somente era sair do mundo das trevas e ir para a vida da maravilhosa luz. E não se limita tão somente a isso. Sair de um campo e entrar em outro. Não. A conversão é quando eu entro nesse nível de crescimento no meu relacionamento com Deus, né? E tenho a capacidade de ser liberta, para dar o controle da minha vida, o governo da minha vida para Ele. Então, não basta tão somente ser separado. Não basta tão somente você, como eu também aí, que é ungido, estar à frente de colaborar, de estender a mão, né? Estar à frente, estar diante de um povo. Não basta. Então, assim, tem pessoas que estão tendo crises, né? Crises. Porque, ora, chega em crise para mim, ora, jejua, profeta, eu não sei o que eu faço mais. É a mão de Deus pesando? Eu não sei o que está errado. Não é sobre isso. É só uma alma que precisa de reconstrução, regeneração, libertação, cura, autocuidado, equilíbrio e sanidade. Quando isso não ocorre, as emoções entram em crise. Isso não tem nada a ver com a minha e com a sua vida espiritual. Amém? Então, passando por aqui, aplique a ferramenta, primeiramente em você. A linguagem vai mudar porque a maneira de você usufruir vai mudar também. A maneira de você olhar para o outro vai mudar, porque você também está dando esse olhar para dentro, entendendo que não basta tão somente estudar, 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 não sair de dentro dos templos, que, né, esse é o nosso lugar, mas não basta só isso, né? É tudo que nós temos aprendendo e é o que nós decidimos transbordar aqui. Bora, bora. É chegado o tempo de ser também uma resposta para o meio onde Deus nos predestinou como igreja. Amém? Você é escolhida para isso. E eu creio que Deus
Tem muito